Bem, vamos começar a nossa primeira entrevista da noite de hoje. É com Fábio Rodrigues, é superintendente da Infraero em Belém, superintendente do Aeroporto Internacional de Belém. Fábio, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Estamos num período de sol a pino, um calor violento. Exatamente. E esse período sempre é complicado para o aeroporto. É complicado para toda a área refrigerada da cidade, mas muito mais para o aeroporto, que já vem com alguns anos com problema de refrigeração. Qual é a solução? Na verdade, a solução está, neste momento, sendo implementada. Inclusive, a gente trouxe algumas imagens aqui para vocês. Eu vou até pedir que a produção coloque as imagens. O que é? Já estão instalando? Estão exatamente instalando. Eu tive a felicidade de poder levar a sua equipe para dentro do meu pavimento técnico, onde eles poderam ver os gigantes que a gente adquiriu sendo efetivamente instalados, né? Essa instalação começou a ocorrer já na última semana do mês de junho. E quantas máquinas novas são? São 54 máquinas novas, Mauro, que vão substituir 54 que funcionavam desde 2001. E já bastante precárias. Exatamente. Isso aí vai ficar com uma temperatura em torno de quanto? Qual é o recomendável? O recomendável em nível de conforto é uma oscilação entre 23 e 24 graus centígrados, né, para o ambiente inteiro. Mas como eu estava comentando com alguns colegas, mesmo no escritório, que ficam 5 pessoas, dessas 5, 2 sentem muito calor e outras sentem muito frio. Não, né? É muito difícil. Toda a área refrigerada, neste momento, desse tipo de calor que nós estamos enfrentando, não é nada fácil. Num ambiente tão aberto, tão amplo, pé direito imenso, um telhadão desse. E muito envidraçado também. Muito envidraçado, isso aí faz uma estufa danada. Mas de fato a gente consegue ter essa perspectiva porque é uma substituição completa. Além das máquinas... Quer dizer, você mudou tudo, a velharia toda saiu, o equipamento todo embora. Além das máquinas, a gente está trocando serpentinas, está trocando dutos, está trocando válvulas, conectores. É um trabalho bem pesado, Mauro, porque o próprio acesso da máquina ao pavimento técnico é um acesso difícil. Isso aí ficaria pronto para o Sírio já? Não, na verdade assim, depois do Sírio, só algumas áreas internas que vão estar finalizando. Até o Sírio, pelo menos a parte que o público passageiro, o público usuário do aeroporto frequenta, elas já vão estar todas instaladas. Tudo funcionando a pleno vapor. Funcionando. Muito bom. Muito bom. Isso aí resolve, tira um peso da cabeça. Né? Na verdade, diminui, né? Bem, um outro assunto que de vez em quando a gente lembra do aeroporto, até porque no passado teve um problema de voo sendo desviado por causa da pista que enchia de água e coisa parecida. Nós não estamos no período de muita água, mas nossas pistas estão resolvidas? Na verdade, nós passamos pelos períodos de muita água com muita tranquilidade. E ninguém reclamou, é verdade. Ninguém desviou o voo por isso. Não houve essa dificuldade. A gente está já no finalzinho da obra da pista auxiliar, um momento muito sensível, né, que é a proximidade da junção da pista auxiliar com a pista principal. Então, a gente tem algumas restrições de horário para essa operação. A gente está conseguindo fazer isso sem fechar o aeroporto em momento algum. A pista principal ela tem ficado disponível o tempo inteiro, mesmo nessa... Fábio, eu mesmo noticio, todo mês tem um incremento do número de passageiros, um incremento do número de voos. Aí eu lhe pergunto, e vem cai a capacidade do aeroporto, e você me diz, olha, ainda tem 10 anos, ainda tem 15 anos, mas o problema é que todo mundo escolhe o mesmo horário, né? Então, naqueles horários de pico, fica um negócio assim complicado. Quem tem que voar entre 6 e 8 da manhã, é um negócio complicado, não? O que é interessante é que aos poucos o mercado já verifica que não há janela nesses momentos. E Por que liberar mais voos nesse mesmo horário? Na verdade, a parte da liberação hoje em dia já não depende da Infraero. A Infraero informa qual é a capacidade que possui para recebimento de voos simultâneos. Sim, mas é uma capacidade em 24 horas, mas todo mundo só escolhe 3 picos. Na verdade, assim, então nós estamos com capacidade para incrementar mais voos nesses 3 picos? Não, nos picos não. A gente já tem momentos hoje... Quando coincidem 2 voos internacionais, quando TAP e Latam resolvem um atrasar ou adiantar ou coisa parecida e saírem juntos, é uma complicação geral. Na verdade, às quartas-feiras isso já faz parte da rotina, tá? Às quartas o Miami da Latam decola 14h20
e o Fort Lauderdale da Azul decola às 14h40. Então, o que acontece é que a gente isola ali próximo já do final da loja do Duty Free, ali próximo do Gate 5, fica as áreas do Gate 5 e 6 fechadas para o voo internacional. Temos recebido cerca de 425 pessoas naquele momento, naqueles dois ambientes. A grande dificuldade é que a gente precisa isolar 1 hora antes e fica ainda isolado cerca de 20 minutos depois da partida da aeronave, caso haja alguma necessidade da aeronave retornar, né? Então, durante um período de cerca de 2h30, 3 horas, a gente isola 1/3 da capacidade da área de embarque. Se torna Nós penoso, estamos no meio de julho e julho é o momento de maior demanda no aeroporto de Belém, como é nos hotéis de Belém. Ao contrário do que muita gente imagina, que é outubro em função do Sírio, não é. É julho, porque julho é o mês todo. Né? E o Sírio é apenas um final de semana. Então, julho é a maior demanda de gente chegando e gente saindo. Perfeitamente. Não é verdade? E aí? As filas estão grandes. Na verdade, a gente está tendo a felicidade de receber, nesse mês de julho, 125 voos extras, né? Lembrando bem que no dia 20 de junho, a nossa malha já incrementou em 28 voos semanais por conta do início das operações de uma nova companhia da Avianca. Então, assim, em 2017, nós recebemos 74 pedidos de voos extras. Em 2016, 49. Esse ano, 125. Então, um crescente... Estamos numa perspectiva de 357 mil passageiros. Mas não me preocupa essa coincidência de horário, esses três picos? Não, porque nesses Ele é normal em todos os aeroportos? Sim, na verdade, alguns aeroportos o pico é o dia inteiro. Congonhas, por exemplo, o dia inteiro. Mas no nosso caso, são 3 momentos. O resto do dia fica completamente vazio o aeroporto. Já não está ficando, Mauro, como eu lhe falei. A gente tinha, por exemplo, um período de ociosidade na manhã que iniciava às 6 e terminava às 11. Hoje eu já tenho voo saindo às 7 da manhã, tem um voo diário que vai para Brasília saindo às 10h40. Isso, inclusive, dificultou o final da obra da pista, porque a gente tinha janelas e hoje já está diminuindo. Você tem mais voo decolando durante o dia ou durante a noite? Em pico é mais na madrugada. Eles são mais próximos, mais concentrados. Porque somos finais de linha, né? E também porque, na verdade, algumas estão iniciando aqui logo cedo. Tem um horário ali entre 5 e 6 da manhã que está ficando bonito de ver o pátio de aeronaves ali. A gente consegue ver 12 aeronaves ao mesmo tempo. Já tem que pegar o ônibus, já tem embarque remoto, assim por diante. Sim, na dinâmica de embarque remoto, que inclusive justificou um pedido recente que a gente fez de incremento de motoristas terceirizados para que a gente possa disponibilizar mais ônibus. E aí me permita fazer uma crítica, quando eu disse que eu ia lhe entrevistar, passageiros da Gol da madrugada, o avião chega e dorme. Para ele ficar fora do finger, que ele paga uma taxa menor, ele fica mais distante. E mesmo com os fingers vazios, tem um embarque remoto. Se não tem chuva, tudo bem, vai vendo as estrelas e as luas. E na época de chuva? Por que a Infraero não obriga a Gol a parar no finger? A gente não tem essa permissão para obrigar nessa parada, porque tem um custo da companhia aérea. Confere tudo isso que eu lhe falei? Confere, porque isso foi um passageiro que me falou, olha, para pagar menos taxa, ele para fora do finger, porque no finger ele tem que ficar só tantos minutos. Não é? Não, na verdade não é essa questão. E por que ele para fora? A diferença é o seguinte, o rebocador custa. A posição na frente do finger ou na lateral a gente chama de posição de manobra. Então, para não pagar o rebocador, eles obrigam um embarque remoto. Eu não sei se essa é a estratégia, mas a única diferença de preço que tem... de circulação, tudo tem que subir. Não, quando tem dificuldade de circulação, se há um cadeirante no voo, eles não podem, sob pena de serem multados pela ANAC. E esse mesmo voo, quando chega, que também chega de madrugada, para fora do finger, estando todos os fingers vazios. Isso aí é apenas uma opinião de um frequentador assíduo do aeroporto e eu estou aproveitando a oportunidade para mostrar para você. Agora, Fábio, e o restante do aeroporto? Você está mexendo na refrigeração, você já mexeu nas pistas, mas a gente está precisando de um grauzinho mexer nas pontes de embarque também. Na decoração do aeroporto, o forro está meio feio, o visual da fachada também, coisa desse nível. O que falta?
dinheiro, né? São demandas que já foram... Mas o aeroporto que só faz crescer, cresce o número de voo, naturalmente cresce a taxa de embarque. Não, na verdade é o seguinte, Mauro, se a gente for contar só as intervenções que foram feitas com pista e com climatização são 10 milhões de reais. Então, assim, algum dinheiro ainda vem de subsídio cruzado, existem algumas priorizações. Quer dizer que você diz que o aeroporto de Belém não anda com pernas próprias? Anda, mas não o suficiente para trocar tantas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, há uma priorização. A pista era o nosso ponto nodal. Resolvida a situação da pista, nós tratamos de climatização. Esse ano ainda pretendemos tratar de pelo menos 4 banheiros. 1/3 dos banheiros. Já temos material de acabamento vindo de uma base nossa em Maceió, que vai ser utilizado. A nossa pretensão são pelo menos os 4 banheiros da área de embarque, né, que são os banheiros mais utilizados. Temos que trabalhar também com elevadores. E por aí vai. Então, assim, por isso que cobram uma taxa substancial, né? E com tudo isso de passageiro é interessante. Tá? Sim. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, canais de embarque, eu também fiquei sabendo que vocês vão mudar. Hoje ele é central. Isso. Tá? A logística não é a ideal, não é culpa sua, mas desde que o aeroporto foi instalado, ela está no centro do aeroporto. Sim. Tá? E você vai usar as pontas. Exatamente. Você já tem uma ponta com o canal de embarque internacional. Sim. E agora você vai usar outra ponta. Você vai invadir a praça de alimentação, é isso? Na verdade, a gente vai utilizar um espaço que não conseguimos comercializar, que é do antigo restaurante. Tendo em vista que não houve apelo do mercado para isso, a gente está usando de criatividade para aumentar em pelo menos 350 metros quadrados o espaço operacional, com a modificação dos canais de embarque da posição de estão para lá. O que acaba com aquela fila na hora do pico. Na verdade, nos deixa hábeis a receber mais passageiros na hora do pico. Isso é uma estratégia para que essa janela do pico ela possa ser movimentada. Então, Você deve lembrar o canal central ele vai fechar. Vai. Você deve lembrar que até julho do ano passado nós só tínhamos 2 equipamentos de raio-x naquele canal central e inserimos um terceiro. Eu não conseguiria inserir um quarto. Então a gente muda para lá, para aquela ponta, possibilitando a inserção de um quarto equipamento de raio-x. O que seria lógico, você vai colocar uma escada rolante na ponta também, não? Ou vai me obrigar a fazer toda aquela volta? Na verdade, a sua lógica é diferente da lógica de mercado. Eu mantendo a escada rolante onde está... Eu vou passar por todas as lojas e por isso que você vai movimentar as lojas. Exatamente. A gente também precisa, de alguma forma, dar algum tipo de benefício para quem nos ajuda a sustentar o aeroporto. E é um passeio agradável, vai estar climatizado, agora você não vai suar. Isso vai diminuir a área de operações de alimentação? Não, muito pelo contrário. O que acontece quando a gente faz isso é valorizar os pontos da praça, porque o fluxo aumenta, e aquela área onde era um canal de inspeção, ela já está em vias de comercialização para fazer uma pequena praça naquele espaço, além de ganhar um outro espaço logo após os canais de inspeção. Então a gente vai dobrar as áreas de alimentação na área restrita. Uma outra vez que você aqui esteve, eu falei a respeito do tempo para receber a bagagem. Sim. Daí é um sistema manual, o cara tira uma a uma a mão, coloca no carrinho, empurra a mão, a gente fica vendo na televisão lá. Sim. Olha, a nossa tá ali, ele nunca pega a nossa, pega a outra. É a lei de Murphy da mala, a sua sempre vai ser a última. E é uma coisa extremamente ultrapassada, né, Fábio? Na modernidade que nós estamos, na tecnologia que nós temos dos aviões e tudo mais, esse sistema de bagagem é um negócio complicado. Imagina quem chega de uma viagem cansativa, o cara já está pensando em casa, né? E tem que ficar aguardando lá essa bagagem trazer. Você me dizia que isso é de responsabilidade das companhias, Sim. que a Infraero não pode intervir. Não. Mas você não acha que o consumidor merece algum cuidado a mais com referência a isso? Você tem essa noção de tempo? Sim. Você tem um ranking, isso pode ser divulgado, até para que o consumidor saiba, olha, a companhia tal demora mais a entregar a mala. Olha, a ANAC na homepage dela, ela já tem divulgado os tempos médios e os tempos considerados aceitáveis para entrega de bagagem. Tem empresa que se vangloria e diz, olha, eu sou a mais pontual, porque eu saio e chego, mas ele não conta o tempo do passageiro. O tempo que o passageiro passa no check-in, o tempo que o passageiro passa para receber sua bagagem.
Porque se ele for contar, ele vai para o último lugar, a gente sabe disso. Né? Quanto a isso, Mauro, o que a infraestrutura aeroportuária faz? Ela busca disponibilizar para o passageiro uma maior quantidade de opções. A gente teve a felicidade de registrar uma imagem agora no final do mês de junho do pátio de manobras com 4 aeronaves das 4 grandes nacionais. É verdade. Então, assim, com isso, o passageiro tem condição de verificar qual é o melhor serviço de optar. Mas seria muito interessante a divulgação desse detalhe, desse ranking. Não só quem é mais pontual, aí está tudo bem, é interessante, mas até que ponto é essa pontualidade, né? Se não considera o tempo que é perdido no check-in, que tem um funcionário só para atender uma fila imensa. O tempo que um cara só para tirar todas aquelas malas, aí ela ia cair no ranking violentamente. Nós todos já sabemos qual é, comercialmente não podemos falar qual é, mas geralmente está em primeiro lugar no quesito pontualidade. E o consumidor que talvez não saiba desse detalhe, entra pelo cano. Só o que eu posso te colocar a respeito disso, todo início da manhã, por volta das 9h30, a gente faz um briefing com todas as companhias aéreas. Na verdade, nós convidamos todas, nem todas participam. É um momento onde a gente tem ciência da quantidade de passageiros que vai girar no terminal naquele dia, quais são os voos que vão necessitar ir para as pontes de embarque por conta de portadores de necessidades especiais, e a gente propaga naquele momento as medições relacionadas com o tempo de fato de check-in, com o tempo de restrição de bagagem, o seguinte, hoje você já tem o check-in virtual. Sim. Você já pode fazer por telefone. Mas tem aumentado esse tempo, tanto que as companhias antigamente pediam que você chegasse 1 hora antes. Já inventaram que agora é 1h30, por incompetência delas. Se o digital chegou, deveria diminuir esse tempo, deveria ser tudo muito mais rápido, mas não é. Tudo depende de fila, porque tem que entregar a mala e assim por diante. Não, aquele processo de entregar a mala na calçada ainda não dá para instalar, né? Na verdade, eles vão começar uma instalação agora de algumas balanças que a gente chama de, como se fosse um self-service, né? Vão ter totens, a gente chama de processo de check-in compartilhado. Sim, alguns aeroportos do Brasil nós vamos ter totens que atendem todas as companhias aéreas. Você coloca inclusive a etiqueta já com e peso. Entrega numa central só de malas. Exatamente. Isso deve ganhar tempo. Exatamente, a perspectiva é o principal patrimônio do consumidor. Diga para essas empresas aéreas, não adianta ficar só divulgando o tempo de voo, tem que ir de casa para casa. Ou de casa para o hotel e assim por diante. Exatamente. É um assunto que a gente está atento, a gente trabalha de fato muito mais com conscientização e a demonstração do tipo de entrave que pode gerar, né, no uso da infraestrutura algumas demoras, mas a gente de fato não tem condição Fábio, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por todo esse teu esforço, a gente tem acompanhado os incrementos, essa mudança. Lógico que a gente reclama muito, é natural, imagina se a gente não reclamasse, né? O consumidor reclama constantemente, você vai resolver o problema do ar-condicionado, vai ter gente que vai achar muito frio, que vai querer casaco, é normal, faz parte do jogo, não é? Mas na verdade é que a gente só tem crescido em número de voos, crescido em números de passageiros, que mostra o incremento da economia do Pará, e isso é muito interessante para nós. Muito obrigado por mais essa entrevista e volte sempre. Obrigado, Mauro, por nos convidar, e esse trabalho de incremento é o compromisso da Infraero com a melhoria do serviço, né? A gente que tem orgulho de ser uma empresa genuinamente brasileira. Nosso trabalho é esse. Logo depois do intervalo, nós vamos falar de hospital. Estará aqui conosco o Diogo Porto Dias, que é a nova geração na gestão